Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 24 de agosto, no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de 1 Pedro, a carta do apóstolo Pedro às igrejas da Ásia Menor. Era um tempo de perseguição, a igreja estava sendo perseguida, era o tempo da loucuragem do imperador Nero, né? E era o tempo que os cristãos, os do caminho, como eram chamados, eram levados para as arenas e soltavam os leões e eram despedaçados, né? Viraram comida de leões. É o tempo também que eles morriam na cruz, né? Morriam em tochas de fogo, né? Pela fornalha, pelo fogo. E por fim, né? O imperador chegou ao auge da sua loucura e colocou o fogo em toda a cidade de Roma, né? Então, o contexto do que estava acontecendo quando Pedro escreve aqueles irmãos ali é esse, capítulo 4, vai trazer para nós alguns conselhos para a gente, né? Traz dois grandes conselhos, né? Então, o capítulo fala algumas coisas importantes. Ele fala que nenhuma pessoa viva ou morta vai escapar do grande tribunal de Cristo. O grande tribunal não vai escapar de prestar conta diante do poderoso juiz, né, que é o nosso Pai. Então, toda pessoa, ela vai estar diante do grande tribunal de Cristo, fala lá no versículo 4, capítulo 4, versos 5 e 6. Outra coisa que o capítulo vai trazer para nós é que a misericórdia de Deus alcança a todos, por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo, que é poderoso para trazer libertação, cura e ressurreição, né? E é interessante que nos versos 7 e 8, na leitura, você vai perceber que nos convida, né? Que precisamos estar preparados para o nosso exame final, né? Todo mundo que vai fazer prova, se prepara, estuda para a prova. E na vida cristã também é assim. E eu elenquei aqui 3 coisas que a gente precisa para o exame final. Primeiro, a gente precisa estar, que o capítulo vai dizer para nós, alertas. Nós precisamos estar alertas o tempo todo, porque a palavra de Deus, que é o oráculo de Deus, né? Quando você ouve esta palavra oráculo, está se referindo às escrituras sagradas. A palavra de Deus, o oráculo de Deus, nos revela o futuro. Nós sabemos, já foi nos revelado pela palavra, que Jesus vai voltar uma segunda vez, que ele vai reinar sobre a terra. Nós sabemos o futuro, então nós precisamos estar alerta. Não podemos ser encontrados intoxicados. Não podemos ser encontrados intoxicados com esse mundo. A gente precisa renunciar às paixões mundanas. Tudo aquilo que não glorifica Deus, tudo aquilo que não edifica Deus, precisa ser tirado da nossa vida. A gente precisa trocar o mal pelo bem. Precisamos trocar tudo aquilo, tirar tudo aquilo que não glorifica e exalta o nome do Senhor. E precisa ser identificado. Segunda coisa que eu entendo aqui é que a gente precisa estar, além de alerta, para não se contaminar, não se intoxicar, a gente precisa estar vigilante na oração. Vigilante na oração. Isso é uma ação diária. Por quê? Para não sermos tentados a negar a fé em tempo nenhum. Então a oração contínua, a disciplina espiritual de ler a Bíblia, orar, jejuar, ela precisa ser contínua na vida da gente. E é vivendo um dia de cada vez. Terceira coisa que eu encontro é
essa questão de ter e praticar um amor intenso, ter no coração, trazer para si um amor intenso para dar e receber apoio mútuo. Tá? Não tem outro jeito de ser, né? E aí, por fim, o capítulo também vai trazer para nós a orientação a respeito dos dons. Os dons são recebidos por nós, concedidos pelo Pai, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Os dons não são para vantagem pessoal. Os dons são para edificação mútua, para edificarmos a igreja, para o cuidado uns dos outros. E Deus dá dons à igreja, a palavra diz, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Os dons são para suprir as necessidades, para encorajamento, para fortalecimento, para o crescimento. Conforme a necessidade, Deus dá dons à igreja, Deus dá o dom a cada um. E cada um precisa cuidar e zelar dos dons que recebe. Uns recebem o dom para pregar, outros recebem o dom para visitar, outros recebem os dons extraordinários, os dons sobrenaturais, dons de impor as mãos e curar o enfermo, dons de milagres, dons de plenitude no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para vencer as lutas do dia. Tem pessoas que precisam receber o dom do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, porque senão ele não vai conseguir vencer aquele dia. E Deus dá para ele, porque ele só consegue falar do amor de Jesus, só consegue viver Jesus se ele for cheio da plenitude do Espírito Santo, que pode se manifestar de várias formas. Os dons se manifestam de várias formas. Sobrenaturalmente, a pessoa é tomada pelo Espírito Santo e é cheia do Espírito Santo. Então, dependendo da situação, de acordo com aquilo que é soberania de Deus, os dons são concedidos à igreja. Os dons são concedidos à igreja. Né? E um dos dons que eu vejo que a gente precisa, que todo crente precisa buscar, né? O apóstolo Paulo fala: buscai com zelo os melhores dons. Tem uma lista, você entra lá, 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, fala dos dons, tem uma lista dos dons, e aí ele termina o capítulo 14, ele diz: olha, buscai com zelo os melhores dons. E um dom precioso que a gente deve buscar, e eu tenho aprendido que a gente deve realmente, todo crente precisa buscar e precisa ter, discernir luz e trevas, o dom do discernimento, o dom da revelação. O dom do discernimento, ele te ajuda, ele te orienta, ele mostra para ti o que é luz e o que é trevas. Ele te dá o caminho, ele te dá a direção. Então esse é um dom que precisa buscar do Senhor. Precisa buscar do Senhor com afinco mesmo, buscar o Senhor com afinco. O outro dom que eu penso que nós temos que buscar com afinco é o dom do amor, né? Coríntios 13 fala que, havendo amor, as profecias cessam, porque o mais importante na vida do crente é o amor. É o amor, amor é atitude, é amar com atitude, mas amar, gente, amar com discernimento. Às vezes a gente ama sem discernimento, e aí a gente quebra a cara. Então tem que amar com discernimento de luz e trevas, porque Satanás é astuto, ele é ardiloso, ele se veste de anjo de luz para enganar os escolhidos. Então tem que ser com discernimento, tem que ser com discernimento. E um dom que eu acredito que todos nós devemos buscar é o dom da plenitude do Espírito Santo, ser cheio da plenitude do Espírito Santo, que se manifesta de várias formas, né? Alguns
cantam, outros oram em línguas, outros... São várias manifestações no meu entendimento, né? Então, estar cheio do Espírito Santo, estar pleno, né, da alegria da salvação do Senhor, é muito bom para poder viver a vida cristã do dia a dia. Falei demais, né? E agora eu vou fazer a leitura bíblica e depois vou orar, tá bom? Tudo isso que eu falei aqui é o que eu já tirei do capítulo 4. Veja como é impressionante, né? Como é lindo e rico, quantas coisas Deus trouxe ao meu coração no dia de hoje, que eu estou compartilhando com você, que está aí do outro lado, que está chegando aí, que está aí do outro lado, que está ouvindo, né? Mas vamos fazer a leitura. 1 Pedro, capítulo 4, diz o texto sagrado: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, que significa cobiça, borracheiras, né? Brigas, contendas, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, esse é o tempo que a gente vivia ignorante, sem Jesus, sem a palavra, sem o oráculo de Deus. Uma vez que você tem Jesus, uma vez que você tem o oráculo de Deus, não é mais para andar nisso. Não é mais para andar em dissoluções, divisões, cobiças, contendas, iras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, gente. Deus detesta a idolatria, gente. Presta atenção nisso. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Verso 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, os crentes estavam sendo difamados, né? Verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todos vão prestar conta, vivo e morto, vai estar diante do tribunal. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Por que julgados os mortos, né? No capítulo anterior, nós vimos que Jesus desceu aos espíritos em prisão antes da sua vinda e pregou a todos que haviam morrido antes. Deu a oportunidade para que eles pudessem ouvir o evangelho de salvação, tá? Então ninguém vai ficar diante do tribunal de Cristo, dentro do grande tribunal, com desculpa, tá? Não, ninguém vai ficar com desculpa, porque a todos foi pregado o evangelho. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, né? As duas palavras que eu tirei ali no começo, criteriosos e sóbrios, alertas e vigilantes, tá? Daqui que eu tirei, alertas e vigilantes em oração, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amor intenso, mas querido, tem que ser amor intenso com discernimento. Amor intenso com discernimento de luz e trevas, porque senão a gente quebra a cara, tá? Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Bom dia, Alain, bom dia. Deus abençoe sua vida. Servir uns aos outros. Vamos dar um oizinho aqui para o Alain. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Lembra dos dons?
Deus dá os dons, a igreja, Deus dá os dons para a edificação. O final de cada dom precisa glorificar e exaltar o nome de Deus. Os dons não são para promoção própria, tá? Então, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com a Escritura. Se alguém recebe o dom de falar, o dom de profecia, o dom de revelação, fale conforme a Escritura. Não pode ficar falando besteira, tem que falar aquilo que está na Escritura, tá? Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, né? Porque, olha, servir a igreja não é fácil. Quem tem o dom do serviço, né, precisa estar fortalecido em Deus, né? Para que em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vale uma releitura do verso 11. Olha só, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com a Escritura. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A partir do verso 12, vai falar que é privilégio sofrer por amor a Jesus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O Pedro estava falando ali a respeito da perseguição daquela igreja, né? Destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, olha que capítulo rico, 1 Pedro, capítulo 4. Né? Quanta coisa Deus nos trouxe. Deus nos trouxe para o dia de hoje. Para hoje, não é para amanhã, nem para semana, nem para o mês que vem. É para hoje. Hoje, o dia está começando. Para mim aqui o dia está começando. Então, para hoje, Deus está falando assim: olha, Marli, todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Olha, Marli, eu tenho misericórdia daqueles que vêm até mim. Olha, eu preciso que vocês estejam preparados, estejam alertas, estejam vigilantes na oração. Alertas, não se contaminando com o mundo. Vigilantes na oração, fortalecidos na oração. Né? Olha, Marli, os dons eu dou para minha glorificação, para minha exaltação, para o cuidado, para o fortalecimento uns dos outros, para um cuidar do outro. Os dons não é para promoção própria, mas é para o cuidado. Então, quanta coisa Deus trouxe no capítulo 4, que a gente tem que trazer para o dia de hoje. Porque a vida cristã ela é vivida um dia de cada vez.
É da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. E aí, durante o dia, eu tenho tido essa experiência várias vezes. Durante o dia, na minha lida, de repente, está diante de mim uma situação que já brota na minha mente o que eu li de manhã. O conselho dado da palavra de manhã. E aí eu já sei o que fazer, né? Então, buscar de Deus os melhores dons, porque Deus concede dons à igreja. Os dons não são para promoção, né? Não são para exaltação da pessoa, mas os dons são para mutualidade, para o cuidado uns dos outros. Os dons, e um dos melhores dons, como o apóstolo Paulo diz, vou repetir, já disse isso, mas vou repetir, é o dom de discernimento de luz e trevas, o dom de amar com discernimento. São dons maravilhosos para nós, para a gente poder crescer. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida no dia de hoje, que nós possamos aprender, praticar no nosso dia aquilo que aprendemos aqui na palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra nos coloca em estado de vigilância. A tua palavra nos coloca em estado de alerta. Obrigada, Pai, porque a tua palavra nos chama a atenção de que devemos buscar, Pai, com assiduidade, Pai, buscar com afinco, com zelo, os melhores dons. Pai, nós precisamos de Ti para vivermos o dia de hoje, Pai. Hoje é um dia onde nós vamos sair logo mais à tarde. Nós vamos levar as crianças, Pai, ali ao Cine Teatro. E desde já, Pai, eu quero te pedir a tua proteção, o teu cuidado, Pai. Envia teus anjos, guerreiros, ministradores com espada flamejante, Pai, para que nós possamos ali, ó Deus, cuidar das crianças que estarão na nossa responsabilidade, para sair daqui, Pai, da Rede ao Mar, no ônibus, para ir até lá. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar, Pai, esse evento. E eu invoco, Pai, o Senhor, com a tua proteção e o teu cuidado para estar conosco nessa tarde, Pai. Nos ajuda, Pai, nos abençoa hoje, Pai. Deus de poder e de graça, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a necessidade que temos, Pai, de discernir, de revelação. Pai, nos capacita, nos dê discernimento de luz e trevas, Pai. Nos ajuda a discernir, ó Pai, as coisas que se apresentam diante de nós. Nos dá, Paizinho querido, esta capacidade sobrenatural do Espírito Santo de Deus, Pai, para que possamos, ó Deus, estarmos sempre alertas, Pai, para não nos intoxicarmos com este mundo, com as paixões desse mundo, Pai, para estarmos, ó Deus, vigilantes na Tua presença, diante do Teu altar em oração, buscando, Pai, Tua face, buscando a plenitude do Teu Espírito Santo, para, ó Deus de poder, todas as nossas ações, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo, Pai querido, que agimos, tudo aquilo que vira ação, atitude, Pai, possa exaltar, glorificar o Teu santo nome, Pai. Nos ajuda a praticar a prática desta palavra, Pai. Não queremos apenas ficar na razão, Pai. Não queremos apenas que a palavra seja falada, mas queremos, Paizinho querido, praticá-la, Pai. Ah, Deus de poder, nos ajuda a cumprir as Tuas leis espirituais. Não nos deixa, Pai, nos perder na nossa caminhada. Não nos deixa, Pai querido, desviar o pé nem para a direita nem para a esquerda, mas nos mantenha firmes, Pai, com foco no Senhor, para que tudo aquilo que fizermos, Pai, tudo que fizermos, exalte, glorifique Teu nome, Pai, sem violar nenhuma das Tuas leis espirituais. Nos ajuda, Pai, a Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Deus de poder, a não ter, ó Pai querido, nenhum tipo de idolatria no nosso coração. Nos ajuda, Pai. O segundo mandamento fala a respeito da idolatria. Não é para prostrar e nem fabricar nenhum tipo de imagem,
Mas muitas vezes, Pai, nós fabricamos imagens dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. Nós idolatramos o trabalho, idolatramos o dinheiro, idolatramos pessoas. Pai, nos livra disso. Pai, nos livra disso, Pai. Não nos deixa, Senhor Deus, tomar o Teu nome em vão, Pai. Não nos deixa, Pai, violar esta lei, Pai querido, que é a Tua lei espiritual, Pai. Não nos deixa, Deus de poder, passar a semana sem ter o dia do descanso, porque a Tua palavra diz isso, Tua Escritura diz isso, o quarto mandamento, que precisamos descansar, ter um dia de descanso na Tua presença, Pai, buscando a Tua face. Então, Pai, não nos deixa violar a Tua lei, Pai, tão maravilhosa que é para nós. Pai, a Tua palavra também nos ensina, Pai, quinto mandamento, que é para honrar os nossos pais, honrar, tê-los em alta conta, considerá-los. Paizinho querido, nos ensina a fazer isso, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua Escritura, Pai. Nos ensina a honrar os nossos pais, Pai. Nos ensina a honrar as pessoas que estão em autoridade sobre nós. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sexto mandamento diz, Pai, para não matar. Pai, quantas vezes nós matamos os sonhos de alguém? Não tiramos a vida, não derramamos o sangue inocente, mas matamos o sonho de alguém. Nos livra, Pai querido, de sermos assassinos de alguma forma, de alguma maneira. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Pai, a Tua palavra também diz, ó Deus de poder, sétimo mandamento, que é para não roubar, não usufruir de nada que é do outro, não pegar nada, Senhor Deus, que não nos pertence. Pai de amor, eu coloco a vida dos meus netos para que eles possam aprender diante do Teu altar, Deus, as Tuas leis espirituais, e eles possam praticá-las em todas as formas, Pai. Deus de poder, o nono mandamento, o oitavo, que diz, Pai, para não mentir, não testemunhar em falso contra o outro, Pai. Não trazer para si nenhum tipo, Pai querido, de mentiras, que possamos andar na verdade do Senhor. Pai de amor, Deus de poder, Deus de poder, não adulterar. Pai, que os casamentos sejam sem máculas. Pai, que os casamentos da minha vida, Pai, dos meus filhos, dos meus irmãos, o meu casamento, Pai, seja casamento sem adultério, casamento sem mácula, casamento puro na Tua presença, Pai. Nos ajuda a cumprir esta lei espiritual, Pai. Deus de poder, e por último, ó Deus, o 10º mandamento, não cobiçar, não ter um coração avarento, cobiçando o que é do outro, Pai. Nos ensina, Pai, a vivermos contente com aquilo que o Senhor nos dá. Pai, que esta lei espiritual seja real na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida de toda a minha parentela. Que possamos andar, Pai, em contentamento, Pai, com tudo aquilo que o Senhor nos dá. Porque não temos nada que do Senhor não tenhamos recebido, diz a Tua Escritura. Tua Escritura fala isso, que tudo que temos, recebemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos viver as Tuas leis espirituais de acordo com a Tua palavra, Pai. Essa é minha oração sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, da minha parentela. Pai, eu oro agora, Deus, pelos enfermos. Eu oro pedindo a cura completa, a saúde plena do meu esposo, a saúde plena da minha sobrinha, Carla Fabiana, Pai. Cura por completo, Deus, todo câncer, Pai. Cura meu neto, Isaac, Deus, de toda enfermidade, todo espírito de enfermidade que tem assolado a casa da minha filha, Alessandra. Todo espírito de enfermidade, eu te ordeno que você saia, a ordem para sair. Sai agora em nome de Jesus. E eu decreto no mundo espiritual saúde plena na casa da minha filha Alessandra, Pai. Toda enxaqueca, todas as dores nas costas, todo mal, nós ordenamos para sair em nome de Jesus. Todo autismo do Isaac, que seja eliminado.
Assim também, Pai, as outras crianças do projeto que têm enfrentado esse mal do século 21, o autismo tem sido esse mal do século 21. Pai, tenha misericórdia de cada criança que tem apresentado, Pai, esses sintomas do autismo. Dá, ó Deus de poder, sabedoria para os pais na lida com essas crianças, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço isso, Pai, nessa manhã. Cura por completo, Deus. Traz cura por completo. Deus, eu oro pela Rosane, pedindo cura completa para o seu organismo. Ela que agora está com o pé quebrado, toda quebradura, que seja curada em nome de Jesus. Toda enfermidade alojada no seu organismo, que seja curada em nome de Jesus. E consola, Pai, tua filha nesse tempo que está em casa, Pai. Que seja um tempo de presença do Senhor na vida dela, Pai. Eu oro pela Margá, Deus, no projeto dela, Pai, da aposentadoria, que o Senhor traga existência na vida da Margá. Eu oro, Deus de poder, pela Cláudia e sua mãe, o cuidado da sua mãe ali, Deus, tem misericórdia, dá descanso para Dona Isabel. Pai, eu oro pela Gil, pelo Messias, aquela família, por aquela luta ali do cuidado da Madalena. Deus de poder, entra com providência ali, Pai. Dá descanso para a irmã Madalena, Pai, a tua filha que me ensinou o valor da oração. Pai querido, eu sou grata a Ti pela vida da Madalena, Pai. A irmã Madalena nos ensinou o valor de orar, o valor de visitar. Foi com ela que eu aprendi. E é muito triste vê-la naquele sofrimento, naquele leito, Pai, naquela cama com 96 anos. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Dá descanso para tua filha. Pai, eu oro a Ti pela vida do meu pai. Eu coloco a vida do meu pai diante do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que o meu pai seja recolhido em paz para a Tua glória, Pai. Que o Senhor nos prepare, Deus. Teu filho, Pai querido, eu te peço que ele não seja preciso dele cair num leito de hospital, que ele continue lúcido, que ele continue com saúde, que ele continue na alegria da sua casa, com seus filhos e netos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu pai, completa a obra completa na vida do meu pai, Deus. Deus de poder, coloco a vida do meu pai na tua proteção e no teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro a Ti pelo coração enlutado da Lorene. Pai querido, consola a tua filha, Pai, consola a sua casa e seus filhos. Deus, guarda a tua filha nesse tempo de luto, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos a tua bênção, o teu cuidado, Paizinho querido. Eu te apresento os meus filhos, os meus netos, as minhas filhas, Pai, os meus genros, a minha nora. Eu coloco diante de Ti no dia de hoje, que eles possam, Pai, cumprir a Tua palavra hoje. Que eles não desviem o pé nem para a direita nem para a esquerda. Pai querido, que a Tua palavra seja real na vida dos meus genros, Pai, como sacerdotes de seus lares. Que seja real na vida do meu filho, como sacerdote da sua casa. Pai querido, que a Tua palavra, Pai, possa ser praticada pelas minhas filhas, pelos meus netos, Deus, o Pedro, o Vitor, o Arthur, o Tiago, a Isadora, o Davi, Pai querido, e a Alice. Pai, que os meus netos aprendam o valor da Tua palavra para direcionar, para instruir. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, soberana, poderosa, seja com a nossa vida no dia de hoje. Pai, eu oro a Ti pela vida do nosso pastor Heber, pastora Ali. Peço uma bênção do Senhor, sabedoria, discernimento de luz e trevas. Pai querido, que eles tenham do Senhor, ó Pai, a direção. Pai querido, que eles sejam abençoados no dia de hoje, Pai. Nós te pedimos, Deus, essa bênção vinda do Senhor. Eu peço a Ti, Deus, pelos meus amigos de longe, a vida da Edith, o Bruno, a vida da Angelita, do Regi. Eu peço a Ti, ó Deus, pela vida do José, a vida da Marluce, Pai, a vida da Milena, que ela seja encontrada. Pai, em nome de Jesus, minhas amigas de perto, que caminham comigo, que oram comigo, que abençoam com a sua amizade, com o discipulado. A vida da Nara, salva toda a sua família, Pai.
a vida da Janaína. Deus, nós oramos pela Janaína, pedimos o direcionar do Senhor na vida dela, Pai, que o teu Santo Espírito possa cuidar da vida dela, Pai. A vida, Deus, de poder da Sandra, salva seus filhos, Pai. Cuida da Sandra, Pai, nesse dia, no dia de hoje, que a tua filha seja abençoada, Margar. Pai, eu te peço por essas amigas queridas, Pai. Essas amigas queridas, a Geisa, preparando a viagem. Pai de poder, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja derramando, seja derramando sobre a vida dos teus filhos, os meus sobrinhos, todos eles, Pai. Ivan e Melissa, Lucas, Manuela, Caleb, Samuel, Bruno. Pai, eu peço pelos meus sobrinhos, Deus, a Mirella, o Júnior, o Pedro, que eles possam andar na tua presença. Toda a minha parentela, a recuperação do tio João, a enfermidade dele, Deus, aquela cirurgia, que o Senhor dê recuperação completa para ele. Os meus primos, Pai, os meus primos, que eles possam te conhecer, que todos, porque é tua promessa, tu e tua casa servirão ao Senhor. E minha casa, Pai, eu estendo a bênção da minha casa a todos os meus tios, tio Aristeu, tio João, todos os meus tios, Pai, tio Marinho, todos os meus primos, Pai, todos, Pai, todos, que todos te conheçam e te amem e te servem de todo o coração. Nós oramos assim, Pai, por essa pessoa que vai chegar aqui, Deus. Essa pessoa que vai chegar aqui. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Eliane, a vida do Alain, a vida, Senhor Deus, da Priscila, que chegou aqui nessa live. Eu oro por essas vidas. Eu peço Tua bênção sobre a vida da casa delas, Pai. Deus, o Senhor conhece cada família, cada necessidade. Essa pessoa que mais tarde, quando, onde, o momento que for, porque o mundo espiritual não tem tempo, não tem espaço, Deus. Quando ela chegar aqui, Pai, ela estiver desorientada, estiver angustiada, estiver amargurada, estiver cheia de dor, Pai, que essa oração alcance esse coração, que o Teu Santo Espírito possa alcançá-la, possa trazer luz, possa trazer paz, possa trazer consolo, possa trazer, ó Deus querido, direcionamento, Pai, direcionamento para essa vida preciosa que está aqui. Deus, se ela está lutando com vícios, Pai, com droga, com alcoolismo, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura e libertação agora, em nome de Jesus, Pai, alcança essa pessoa que vai ouvir, quando ouvir, no momento que ela ouvir, na hora que ela ouvir, que ela seja impactada com a Tua palavra, impactada com a oração, impactada com a Tua presença, Pai, que a Tua presença liberte, traga para ela luz, liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eliane, minha filha, bom dia Priscila, Deus abençoe vocês que chegaram por aqui, Deus te abençoe em nome de Jesus, até amanhã, se Deus nos permitir.